Olá, Psychers! Como vocês estão? Bom, para começar esse vídeo eu quero te fazer algumas perguntas polêmicas. Algumas perguntas que vão te colocar para pensar. Porque são nessas situações que nós evoluímos. Então, vamos lá. Se hoje fosse o seu último dia de vida, você poderia dizer que fez tudo o que pôde? E que conseguiu ser quem sempre pensou que deveria ser? Difícil, né? Vivemos em um mundo onde estamos a todo momento adiando a nossa felicidade, acreditando que só seremos realmente felizes quando conquistarmos um bom emprego, um bom relacionamento, uma boa casa, enfim. Mas o que é bom para um, não necessariamente é bom para o outro. Então, quem estamos tentando agradar? Tudo isso não passa de um monte de expectativas que criamos em nossas cabecinhas e que na maioria das vezes acabamos sofrendo por elas nunca chegarem a acontecer. Porque a expectativa é igual paçoca, do nada esfarela tudo. Mas por que pensamos assim? Por que não conseguimos nos sentir realizados com aquilo que já temos ou com quem já somos, sem criar essas expectativas para um futuro que talvez nem venha a existir? E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou psicólogo, e este é o Psicologicamente, um canal destinado à sua saúde mental e, é claro, ao seu autoconhecimento. Todas essas perguntas que eu acabei de fazer já foram diversas vezes discutidas pelas mais variadas correntes filosóficas há milhares de anos atrás. Dentre elas, temos a escola cínica, que contava com grandes nomes e práticas bem radicais. De acordo com o cinismo, o pensamento criado por Antístenes no século V a.C., o ser humano deve viver baseado em suas virtudes, isto é, aceitando quem realmente é, sem se preocupar com os julgamentos e estereótipos impostos pela sociedade. Guarda isso aí. Se pegarmos a palavra cinismo em sua escrita grega original, teríamos o termo kinismos, que traduzida para o português significa algo como um cão. Isso porque os seus principais praticantes viviam literalmente como cães. Ao contrário de muitas teorias, os cínicos não apenas compartilhavam seus saberes, como também os praticavam. É como uma espécie de praxis. Você não sabe o que significa praxis, né? Ô Google, o que é praxis? O termo praxis provém de um termo grego e diz respeito à prática. Trata-se de um conceito que é utilizado em oposição ao da teoria. O termo costuma ser usado para fazer alusão ao processo pelo qual uma teoria passa a fazer parte da experiência vivida. Muito obrigado. Ou seja, eles andavam pelas ruas vestidos apenas com um pedaço de pano velho e um cajado para se apoiar. Totalmente minimalistas. Mas por que eles eram tão radicais assim? Para Antístenes, o grande fundador dessa ideia, todos nós estamos tão preocupados em conquistar a nossa felicidade no mundo externo que esquecemos de enxergá-la dentro de nós mesmos. Sendo assim, se desprender dos bens materiais e dos estereótipos impostos pela sociedade seria o caminho mais fácil para se alcançá-la. Viu por que eu pedi para você guardar isso aí? Não, calma aí. Então você está pedindo para eu abandonar tudo e viver como um cão? Na rua? Não, é claro que não. Você não precisa chegar a esse ponto. O que a gente precisa aqui é entender a essência desse pensamento, para que daí sim possamos adaptá-lo para a nossa realidade. Mas antes de entendermos isso na prática, vamos conhecer o mais famoso entre os cínicos. Diógenes vivia em um barril. Talvez um barril. E sim, ele foi uma das principais inspirações para o Chaves. Foi discípulo de Antístenes e decidiu levar as ideias pregadas pelo cinismo ao seu extremo, se apresentando na grande maioria das vezes de uma maneira irônica à população, vamos chamar assim, como uma forma de transmitir os seus pensamentos. Diógenes acreditava que todas as conquistas adquiridas pelos homens, como o dinheiro, fama e bens, não eram sinônimos de felicidade. Na verdade, tudo isso só a afastava cada vez mais, porque todas essas coisas são apenas paixões, e como ele mesmo dizia, os piores escravos são aqueles que estão servindo constantemente às suas paixões. Tá certo, mas então como eu posso colocar todas essas ideias em prática sem ter que abandonar tudo e viver no barril? Um belo dia, o imperador Alexandre o Grande, que nada mais era do que o homem mais poderoso de todo mundo na época, decidiu visitar Diógenes após ouvir falar sobre as coisas que o homem andava fazendo. Tipo viver que nem um cachorro na rua dentro do barril.
Quando Alexandre encontrou Diógenes, ele estava deitado, tomando seu belo banho de sol. Então Alexandre chegou até ele e disse que poderia lhe oferecer qualquer coisa que estivesse ao seu alcance. Ele estava testando o homem para ver se era tudo isso mesmo. Então Diógenes, frio e calculista, respondeu: eu quero que você saia da frente do meu sol. E aí eu te pergunto, o que você faria se a pessoa mais poderosa do mundo hoje te fizesse essa mesma pergunta? O quão apegados aos bens materiais nós estamos hoje em dia ao ponto de perdermos a nossa própria identidade e não sabermos quem realmente somos? Porque mesmo com todos os avanços que a humanidade já atravessou até hoje, a felicidade continua sendo um enigma tão grande. Olha só para isso, tudo que a gente está discutindo aqui já foi discutido no século V a.C. Diógenes responde: um completo abandono do supérfluo, um inquebrável compromisso em rebentar os ferros que, sob forma de convenções e normas, acorrentam e incapacitam os seres humanos, uma inextinguível sede de liberdade, coragem para desprezar os governos e governantes, indiferença para com os assuntos políticos, uma relutância em servir de peão nas guerras forjadas e manipuladas pelas oligarquias, uma vida desvinculada de esposa e filhos, e um menosprezo pelas preocupações comerciais e financeiras que ludibriam praticamente todo mundo. É claro que a gente não precisa levar tudo isso ao pé da letra. Como eu já disse, Diógenes era um radical, mas não dá para negar que parte disso tudo possui algum sentido, e que, se bem interpretado e adaptado, pode sim nos tornar mais felizes e completos. A mídia e os grandes governos controlam o nosso conceito de liberdade através da imposição de necessidades que nunca existiram. Você não precisa ter roupas da moda, a melhor casa, o carro do ano, o melhor emprego e etc. para ser feliz. Você só precisa se autoconhecer, se desprender dessas correntes sociais para encontrar sua verdadeira essência, ou seja, aquilo que te faz bem. A gente não precisa viver ao extremo como Diógenes fez, mas talvez ter uma mínima parcela de suas ideias dentro de nós já seja o suficiente para vivermos uma vida mais simples e sem frescuras. Pois, como o próprio Diógenes diz, o poder da inteligência é mais forte que o poder material. Curtiu? Quer o mapa mental dessa ideia? Para isso é só entrar para o nosso grupo do Telegram ou acessar o nosso blog nos primeiros links aqui da descrição, ok? Um grande abraço e até a próxima.